Olha só, o Momento com Deus está começando. Já quero agradecer vocês que estão aí do outro lado. Quero pedir que já comente aí embaixo de qual ministério você faz parte, de onde você está nos assistindo. Sejam muito bem-vindos ao nosso Momento com Deus, que é para você que está aí do outro lado. E hoje eu estou recebendo uma pessoa que é maravilhosa, que eu tenho um carinho todo especial. Eu estou ao lado dela, a pastora Elizabeth, ela que faz parte da Igreja Evangélica Pentecostal do Brasil para Cristo, o ministério no qual eu também faço parte, mas hoje ela está aqui para contar para nós, para mim, que também vou estar conhecendo, que não conheço ainda essa parte, e para você que está do outro lado, como começou o ministério da senhora. A senhora nasceu num lar cristão? Seja muito bem-vinda. Ai, obrigada. É uma honra, né, estar aqui. A minha mãe, ela era evangélica, mas só ela também, né? E aí eu meus irmãos, ninguém era, né? E aí o Senhor teve um dia que o Senhor me pegou, né? Eu me converti e estou até hoje, graças a Deus. O Senhor me sustentou, nunca me afastei, né? Da presença do Senhor esses anos todos, mais de 20 anos, né? A presença do Senhor, e Deus tem feito coisas maravilhosas. Pastor, e a senhora é natural de onde? Eu nasci em Sobradinho, Sobradinho? A mãe da senhora morava lá, a família morava toda lá, a lá. família toda lá. A senhora Aí tem irmãos? tenho, São quantos? são 8. 8 irmãos? Todos realmente vivendo o amor de Deus na vida ou ainda não Não, são, ainda não se converteram? tem uns ainda que não se converteram ainda. A senhora como pastora, como é que a senhora vê? É como um desafio? É como um chamado? Porque às vezes a gente se cobra, né? Para que pessoas que estão próximas da gente, às vezes até isso acontece comigo, que não estou pastoreando. E eu acredito que quem pastoreia também deve ter meio que essa pegada. Ah, eu tenho a responsabilidade de fazer essa pessoa conhecer o Deus que eu conheço. Mas é responsabilidade mesmo, a gente fica ali, eles me respeitam, né? Tem aquela, né, aquele carinho, aquele amor, mas eu continuo crendo que logo, logo eles vão estar nos caminhos do Senhor. E quem apresentou verdadeiramente o caminho de Deus para a senhora? A senhora foi tocada através de louvor, foi tocada através de sonho? Alguém evangelizou para a senhora? Evangelizou. A Igreja Brasil para Cristo, né, tinha uma pastora, a pastora Marlene, e ela com os obreiros, eles faziam uma serenata à noite, né? E meia-noite eles estavam louvando, e tinha uma vizinha minha que era da igreja, e eles fizeram essa serenata lá e depois bateram lá em casa. Eu recebi assim coisa gloriosa, e depois eu comecei a fazer parte também, né? A gente saía, ia na casa dos irmãos, assim, 1 hora da manhã a gente estava lá, falando do Senhor. Era um projeto assim muito lindo. Isso a senhora está falando de qual período da vida da senhora? Foi no início mesmo, bem no início, quando eu me converti, né? Fui me convertir através dessas serenatas que eles faziam de madrugada, e eles me evangelizaram. E hoje a gente sente falta, né? Sente falta. A gente sente falta. Era monte, são muitas coisas que a gente sente falta, né? Que hoje está Vira o a microfone só mais um correria. pouquinho assim para a senhora. Aqui? Vira assim, ó. Assim, ó. Peraí, aqui. Isso, pronto. A correria, né, do dia a dia, e aí a gente acaba perdendo muitas coisas. Mas naquela época era monte, era manhã com Deus, vigílias, né? Toda semana tinha vigília, quando não era na igreja lá, era em outra, e a gente estava sempre buscando a Deus. Hoje já está mais difícil, né? No tempo que a gente está vivendo, eu costumo falar que as pessoas elas têm desculpa para tudo, né? Eu tô cansado, eu não posso, cheguei atrasado, descobri que tem alguma pendência para fazer, amanhã tem que trabalhar e vai deixando tudo. É como ontem na igreja, o pastor estava mencionando, fazendo a divisão das 24 horas para os dias das. Não, foi das 24 horas para o dia, eu acho que foi, mais ou menos isso. Enfim, ele dividiu as horas e sobrou pequenas horas para a gente dedicar a Deus, né? E às vezes a gente coloca tanto obstáculo
É para fazer verdade. aquela dedicação. E deixa eu perguntar uma coisa para a senhora. Desde que a senhora escolheu os caminhos de Jesus, aceitou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida da senhora, a senhora teve certeza que era isso que a senhora queria para sua vida? Você que está do outro lado irão se identificar com algumas perguntas, porque eu estou ao lado de uma pastora, mas do outro lado, você que está me assistindo, talvez você seja uma pessoa cristã, talvez você seja uma pessoa simpatizante, e esse momento é um momento também que edifica, né? Porque quem está do outro lado, às vezes o que a senhora vai me contar aqui, de repente é o que a pessoa está passando lá do outro lado e ela se sente acolhida com alguém que vivenciou algo do tipo. A senhora sempre teve certeza do que a senhora queria com relação ao espiritual? Sempre tive certeza. Quando eu me converti, quando eu confessei Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador da minha alma, eu fiz como um voto com o Senhor. Falei para o Senhor que eu queria, foi algo tão tremendo assim na minha vida que eu falei para o Senhor, Senhor, o dia que eu pensar sair dos teus caminhos, o Senhor me leva, porque eu não quero mais voltar para o mundo. E o Senhor tem me sustentado, né? Tem me sustentado. As lutas são muitas, as dificuldades, mas a mão do Senhor sempre está, né? Sustentando e ajudando. E eu fiz esse voto com o Senhor, que eu não queria mais voltar para o mundo. Eu tinha certeza de... Porque é maravilhoso você ver esse Deus estar, né, debaixo da mão poderosa do Senhor. A gente vive assim milagres, a gente vê o cuidado, o zelo do Senhor. A gente não quer mais voltar para o mundo, né? E a senhora era de alguma outra religião antes de estar servindo a Não, Deus na igreja evangélica? a minha família era católica, né? Mas assim, não aquele católico praticante. Ia de vez em quando, né, na missa e Sim. tal, mas não era praticante, não. E hoje, quais são os maiores desafios que a senhora enfrenta como pastora? Porque as pessoas às vezes imaginam que pastorear é você apenas entender da palavra, conhecer do evangelho, ter uma boa oratória, estar com uma pregação legal ali nos domingos, nos dias que tem cultos. As pessoas às vezes esquecem do grande desafio que os pastores, as pastoras têm quando você abre mão da sua vida somente para ter uma comunidade toda ali que é sob a sua responsabilidade, né? Que são os membros da igreja. A senhora tem muitos desafios? Tenho. O maior desafio, né, é batalhas espirituais, né? Que você vê as pessoas sofrendo e você tem aquele desejo de ajudar, né? Então, assim, a gente sofre muito. Eu vou fazer 3 anos que eu estou pastoreando a igreja ali no Parque Santa Fé, Brasil para Cristo. Eu aprendi muito Eu ali, mencionei no início, né, que a senhora era de ali Santa naquele Fé? altar, naquele altar. A gente, às vezes, você está ali sentado no banco, como ouvinte, mas quando você está lá na frente, no púlpito, a responsabilidade é muito grande. E você vê as pessoas, o sofrimento das pessoas, além de você ter aquela responsabilidade com os membros, né, com aquelas pessoas que o Senhor colocou ali para você pastorear, você vê muitas pessoas também, né, ao teu encontro, querendo oração. E o Senhor, o chamado do Senhor na minha vida, eu vejo que é libertação, sabe? A oração é algo assim maravilhoso na minha vida. E muitas vezes é um desafio muito grande. Você quer ajudar todo mundo, você quer orar, você quer, e às vezes as tuas forças, né, você não dá conta. Então é um desafio muito grande. Você quer que as pessoas se encontrem com Jesus, que as pessoas tenham um encontro, que as pessoas tenham as vidas transformadas, porque encontrar com Jesus é ter vida transformada, né? Então é um grande desafio. Eu, como pastora, eu tenho aprendido muito, né? E os desafios são muito. Batalhas espirituais, muitas pessoas, né, com depressão, muitas pessoas sofrendo no relacionamento, no casamento, enfermidade. Então, assim, você tem aquela preocupação, né? Teve um caso até que teve uma menina que... E assim, nas minhas orações, sempre o Espírito Santo me revela coisas assim, né? Eu estava numa segunda-feira, numa
consagração de manhã, que a gente tem de 8 às 9. E o Senhor me mostrava, né, um demônio que ele estava agindo para colocar pessoas em cima de uma cama, pessoas numa cadeira de roda, né? E isso foi na segunda-feira. Quando foi na quarta-feira, a minha cunhada me mandou uma mensagem falando que a sobrinha dela, que mora, né, lá no Paranoá, ela foi dormir, uma menina eu creio que ela tem uns 16 anos, e ela foi dormir, boa, não tinha nada, não tinha problema de saúde, nada. E, de repente, da cintura para baixo, não funcionava mais nada. E a família entrou em desespero. E aí ela mandou para mim pedindo oração, como muitos pedem, né, oração. E aí eu lembrei da revelação que o Senhor me dá, porque são batalhas, às vezes as pessoas, né, acham que não, mas no mundo espiritual há muitas batalhas. E aí eu fui, ela, né, pediu oração, orei, falei com ela, e a mãe ficou assim, queria que eu fosse lá orar, né, e eu fui orar, e orei pelaquela jovem, e vi o Senhor agir ali, e eu continuei, voltei para casa, continuei, eu falava, Senhor, me coloco, né, eu me coloco diante do Senhor em favor daquela jovem, o desespero da mãe. E uma madrugada eu orando, eu até gravei, mandei para ela, para a mãe. Nesse momento ela estava dormindo. Aí quando foi de manhã ela me mandou, né, a oração, e o Senhor, sabe, fez assim algo tremendo. E eu pedi ao Senhor, toca nas pernas, porque ela não tinha movimento mais nenhum, ela estava usando fralda. E eu gravei, o Senhor mandou eu gravar, que eu não sou de, né? Eu gravei aquela oração para ela ver o poder de Deus, que foi o Senhor. E ela já tinha feito exame e não dava nada. Os médicos não descobriam, eles estavam desconfiados de 3 doenças. E aí falaram para ela, para a mãe. E a mãe estava em desespero. E aí, naquela madrugada, 3 horas da manhã, eu mandei o áudio. Aí, quando foi umas 9 horas, a mãe viu. Quando foi meio-dia, a mãe me manda. Os pés dela começou a se movimentar, a mexer. Começou a mexer as pernas. Aí, quando é 2 horas, ela fala, ela está andando. É coisa gloriosa que o Senhor fez, sabe? Então, assim, é maravilhoso, assim, quando você vê, você ora e você vê o Senhor agindo e libertando. E aquela jovem já voltou a trabalhar. O Senhor tirou ela ali daquele hospital. Foi coisa maravilhosa. Esses milagres, assim, que a gente fica maravilhado em servir o Senhor. Tem lutas, tem dificuldade, mas a alegria, né? O prazer de você servir esse Deus que ouve oração e que muda situações. Transforma, né, pastora? Realmente as coisas acontecem. Diante dessas lutas, essas batalhas espirituais, teve algum momento que a senhora se questionou, não se estava servindo Deus, que todos nós conhecemos, mas se estava na religião correta? Porque o Brasil, o mundo, ele é cheio de religiões, né? E as pessoas, elas nos questionam, elas olham pra gente e dizem, será que você está na religião correta? O Deus eu não tenho nenhuma dúvida e nem da religião, mas a senhora teve algum momento que teve esse questionamento? Não. Eu tenho essa certeza no meu coração desde o primeiro dia. Eu A gente confessei ao sente, Senhor. né? Eu sei que eu estou no caminho certo, porque Jesus, ele é o único caminho, né? Não tem para onde a gente ir, né? Como o Senhor Jesus estava pregando e a palavra estava dura e aquelas pessoas ali foram saindo e os discípulos questionaram a Jesus, falaram, Senhor, né? A palavra está dura e o pessoal está indo embora. E Jesus falou para eles ali, ó, se vocês quiserem, vão também vocês. E eles falaram, não, Senhor, a gente não vai, porque só o Senhor tem a palavra da vida eterna. Então, não tem como questionar, né? Jesus é o único caminho que leva ao Pai. Não tem outro. O mundo, ele mostra muitas religiões, muito caminho, mas a palavra do Senhor diz que só há 2 caminhos, né? O céu e o inferno. E Jesus Cristo é o único caminho que leva a Deus, que leva aos céus. Isso aí eu não tenho dúvida, tenho a certeza. O Espírito Santo, ele coloca essa certeza, né, no nosso coração. Então, nunca tive dúvida, nunca questionei. Amém. E por falar em Espírito Santo, a senhora foi batizada com o Espírito Santo assim que aceitou Jesus ou foi um processo
espiritual, porque algumas pessoas já são batizadas, assim, que aceitam realmente. É muito individual, é muito íntimo É muito espiritualmente íntimo. falando, né? Eu demorei um pouquinho, mas não demorei muito, não. Assim, a gente buscava muito, tinha um culto de oração na igreja que a pastora sempre chamava os irmãos lá na frente. Foi num culto desse que eu fui batizada. Eu desejava, né? Porque vai muito do teu desejar, do teu coração, né? Você deseja e o Espírito Santo ele tá aí para encher, para batizar mesmo. E não demorou muito. E é engraçado que eu fui batizada nesse culto de oração. E depois a gente começou a subir para o monte e tinha irmãos, né, que queriam ser batizados e foram batizados no monte. E tem uma história, né, que é até do pastor Orlando, né? Ele é um pastor que ele prega o Brasil todo. E ele estava com a gente, ele buscava o batismo com o Espírito Santo. E assim, eu orando, e aí ele ia para o monte, aí ele jejuava, só que ele guardava os alimentos em casa, era tão engraçado. Ele falava: ai, quando eu chegar em casa, eu vou comer aquela galinha que a minha mãe fez, que eu separei. Aí eu expliquei para ele: não, não é assim. Você consagrou, você não come mais aquilo ali, porque senão você vai só tá guardando aquilo ali, né? É o famoso Você, jejum do tolo, né? Aí eu expliquei para ele, eu falei: não, quando você chegar lá, você come o que tem, não o que você guardou, porque senão. Aí ele começou a rir, e aí ele fez do jeito que eu ensinei para ele. E aí no próximo dia que a gente foi no monte, ele foi batizado, e foi aquela coisa mais linda. O meu esposo também foi batizado, eu impondo as mãos, eu achei lindo isso. E aí e muitos ali foram batizados no monte, porque desejavam fazer jejum. E a gente subiu um monte, naquele desejo mesmo de ser batizado com o Espírito Santo. Hoje as pessoas buscam muito bênçãos materiais, né? Muitas pessoas na igreja, se você for falar, muitos não são batizados, porque buscam muito bênçãos materiais. Mas o batismo com o Espírito Santo, o servo de Deus precisa desejar, ele precisa ser batizado, porque é através do batismo, quando vem as lutas, dificuldades, você estando cheio, você vence, né, tranquilamente. Nós temos acompanhado aí, a internet está muito cheia de pregações apenas de prosperidade, né? E nós estamos vivendo, a palavra diz que o final dos tempos, tudo que vai acontecer no livro de Apocalipse menciona, a gente já vê muitas coisas acontecendo e vemos aí pregadores, pessoas que são pastores, conhecedores da palavra, pregando apenas prosperidade e as pessoas vivenciando um outro tempo na palavra, né? Aqui Isso onde nós mesmo. estamos. Isso, de certa forma, quando falta o meu modo de pensar, de ver, de enxergar, quando falta esse discernimento, eu não sei se é vontade de ver as igrejas cheias, o que que é, mas assim, ao meu ver, aquelas pessoas não estão com a fé totalmente fortalecida, saem com uma pregação linda, maravilhosa, só de prosperidade, mas o social está vivendo uma era apocalíptica. Aí vem aquele choque de realidade. E as pessoas que é firmada em prosperidade, né? Porque na vida do servo de Deus você passa por vários processos, né? E aí a pessoa ela é firmada nessa pregação que está havendo de prosperidade. Aí quando vem as lutas, as dificuldades, que as lutas vêm, as dificuldades vêm para nos fortalecer, para a gente aprender, né? E aí a pessoa ela acaba saindo da igreja porque se a prosperidade faltar, então faltou tudo. Então, quando você busca o batismo, quando você busca as coisas espirituais, você é fortalecido e nada vai te derrubar, porque a tua casa ela está firmada na rocha e não na areia. Então, essas pregações de prosperidade é como se fosse uma casa, né, firmada na areia. Sim. Olha só, em Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, né? E a prosperidade, eu sei que é necessário, O Senhor dá. depende da intimidade da pregação, né? Do pregador. Buscou a orientação com o Espírito Santo, foi tocado, preparou, porque eu acredito muito que
Quem tem a sua intimidade com o Espírito Santo de Deus, com a sua intimidade ali na hora de preparar a sua pregação, ela vai de encontro aos corações sedentos que estão ali embaixo esperando. Porque como a gente escuta, você que está aí do outro lado já ouviu várias vezes, a gente sempre pede que a palavra não venha de encontro com o que nós queremos, mas com o que nós precisamos, Precisamos. né? Porque o que nós queremos é somente o que é próspero. E o que nós precisamos? Às vezes, passar por um momento de escassez para que nós conheçamos a nossa força, a nossa verdadeira fé, o nosso Deus que a gente verdadeiramente serve. Porque eu não sei se a senhora já teve muitas experiências com o Espírito Santo, com Deus, que é até o próximo tópico que eu vou mencionar. Mas grandes experiências, elas se apresentam na nossa vida, às vezes em momentos que a gente não vê nenhuma saída, é onde Deus diz: calma, eu estou aqui. E a gente diz: eis-me aqui, Senhor. Muitas na nossa caminhada, assim, né? Na minha caminhada, eu já passei por muitos momentos difíceis de dizer assim, meu Deus, e agora? Né? Olhar assim e ver assim a mão do Senhor naquele momento. O Senhor, ele não tarda, ele não falha, né? Ele chega na hora certa. Mas muitas vezes a gente, em situações, a gente fica, né? A nossa alma tenta se abater, né? Mas o Senhor chega na hora certa. É confiar, perseverar, esperar, né? Que a vitória vem. Esse Deus, ele não rejeita a nossa A oração. vitória vem. E quais Deus, foram as ele... experiências mais incríveis, espiritualmente falando, que a senhora já viveu com Deus, com o Espírito Santo de Deus? Assim, eu tenho vivido experiências maravilhosas com o Espírito Santo, né? E assim, de sentir o Senhor falar, de estar orando na madrugada e sentir o Senhor ali, né? O Espírito Santo falar, o Senhor mostrar coisas, às vezes, coisas que eu não consigo enxergar, o Espírito Santo revelar, mostrar, ter aquela experiência de dizer, meu Deus, né? O Senhor mostrar, assim, então são experiências maravilhosas do Senhor não deixar a gente enganado, muitas vezes as situações quer mostrar, né, de um jeito, mas o Espírito Santo vem e fala, não é assim, não é isso, né? É maravilhoso você viver na dependência Ter esse mesmo do Espírito Santo, direcionamento, esse né? direcionamento, então assim, é experiência maravilhosa você viver na dependência mesmo do Espírito Santo, no direcionamento do Espírito Santo, porque muitas vezes a nossa carne ela é terrível, né? E a gente precisa andar no direcionamento do Senhor. E o Senhor eu tenho tido essas experiências maravilhosas com o Senhor. Ele mostra, a minha menina, ela fala assim, mãe, a senhora bate um raio-x da pessoa. Né? Ela fala, porque às vezes chegava assim com amizade, eu já olhava assim, né? O Senhor já me mostrava que aquela pessoa ali não. E aí ela falava assim, a senhora bate um raio-x da pessoa e tal. E aí, mas não é o Espírito Santo que nos mostra, que nos revela, né? Quando você olha para a pessoa assim que tem alguma coisa errada, o Espírito Santo já te mostra. Por isso que é maravilhoso ter essa vida com o Senhor, é bom demais, né? Você ter uma vida de oração, uma vida de jejum, porque você tem um relacionamento assim, que é onde você não entra, o Senhor entra por você, o que você não consegue ver com os seus olhos carnais, o Senhor te mostra com um olhar, né, espiritual. Então, essas são experiências maravilhosas de andar com o Senhor, e eu quero mais e mais e mais. É muito Desejo. bom, né? Se a gente pudesse voltar no tempo e ter tomado essa decisão bem antes, a gente teria feito Mas isso, você né? acredita que eu já falei isso com o Senhor? Um dia eu falando para o Senhor, Senhor, como é maravilhoso te servir. Se eu pudesse, eu teria te aceitado, né? A gente fala aceitar, mas é o Senhor que nos aceita, né? Confessado, Senhor, eu falava há muito tempo. Como é bom te servir. E aí o Espírito Santo falou para mim, tudo tem a hora certa, né? Então, assim, talvez se eu tivesse me convertido
mais cedo, talvez não teria firmado. Então, assim, tudo é na hora certa. Às vezes a gente quer, né? Eu podia ter, na minha juventude, igual no meu caso, quando eu confessei Jesus, eu já era casada, né? Então, assim, eu questionava, falava, ai, meu Deus, por que que eu não te conheci O antes esposo na da minha... senhora já era cristão também? Não, eu que ganhei ele para Jesus. E aí eu falava, Senhor, por que que eu não te aceitei antes? Por que que eu não, né? Porque quando a gente é jovem, é tanta, né? E eu ficava assim, meu Deus, eu ia gastar a minha juventude na tua presença, te servindo. Mas o Espírito Santo um dia falou para mim tudo, né? Tudo é na hora certa, tudo é do jeito do Senhor, Não né? teria um testemunho, né? Porque às vezes eu costumo falar que as pessoas, tem muita gente, muitas pessoas que estão do outro lado, talvez seja até você que eu estou falando agora, que está aí do outro lado, não acredita na transformação. Não acredita que a pessoa ela viveu uma vida inteira sem ser para Deus, com as vivências seculares e depois que aceitou, que foi aceito por Deus e que confessou Jesus como o único e suficiente Salvador da vida eterna, ela teve uma mudança. As pessoas elas não acreditam nesse contato, nessa oportunidade que nós temos quando a gente fala de espírito, da matéria espiritual. Que aqui, na matéria física, a gente tem a oportunidade de vivenciar tudo isso, né? Ainda há na sociedade muitas pessoas que não creem, não, isso não é certo, não é verdade não, amanhã depois você vai ver aí, vai cair. Mas assim, é algo que eu até quero mencionar para a senhora. Existem diversos ditados que parafraseam popularmente, que diz que o cair é do homem, o levantar é de Deus, apesar de não concordar com esse ditado, porque a gente cai e a gente tem que levantar. Deus já nos dá o dom de ter pernas, braços, para que a gente se esforce. Mas às vezes eu fico triste com a visão social de outras pessoas que não acreditam em transformação, no Deus que a gente serve, que tudo provê, que faz o impossível acontecer. É assim, na minha caminhada eu tenho visto tantas pessoas, né, que quando o Espírito Santo entra na vida da pessoa, há uma transformação tão grande, né? O meu esposo, ele bebia muito, né? Eu sofria muito com ele, porque ele bebia muito e ele usava drogas, né? E eu fui para a igreja e eu sempre falava de Jesus para ele. E teve um dia, né, que eu cheguei da igreja e eu falando para ele de Jesus, ele falou assim: eu nunca vou aceitar Jesus. Ele falava desse jeito, né? Eu nunca vou para a igreja. Aí eu falei: fala mais, o nunca, porque quando a pessoa fala nunca, aí que é mais Que rápido, né? desafio. Aí eu falei assim: pode falar, isso aí não me entristece, não. Pode falar, porque quando Jesus tem um propósito, né? E ele falou esse nunca e o Senhor pegou ele e libertou ele, né? Foi pelo amor ou foi pela dor? Ele foi pelo amor, porque ele ouviu, né? O Senhor falou o Senhor foi usando pessoas, né, no ônibus, né? Quando Deus tem um propósito, ele usa, né? E a pessoa está num lugar, pensa que não, chega alguém e fala de Jesus, e ele foi ouvindo, e ele foi para a igreja, assim, e ele aceitou Jesus chorando, e o Senhor libertou ele, assim, tremendamente. Já tem mais de 20 anos, né? Que ele liberto da bebida, das drogas. Glória a Deus, né? E os jovens de hoje? Qual o ponto de vista da senhora enquanto pastora? Nós temos tantos jovens que não é um julgamento para você que está do outro lado, tá? De forma alguma nós estamos aqui com esse propósito. A gente está aqui comentando, conversando, expondo o nosso ponto de vista, né? Porque nós temos tantos jovens que não conhecem, que têm várias oportunidades, o celular na palma da mão, às vezes uma igreja do lado. Eu nunca fui de ouvir pessoas de determinadas denominações fazerem uma pregação e desdenhar, como a gente tem costume de ver várias pessoas, um crente, aquela coisa toda. Eu sempre ouvia e guardava algo no meu coração, sempre ficava alguma coisa, né? Só que tem muitos jovens que olham para a religião, olham para o evangelho,
olha para a sociedade, tá tudo claro como 1 mais 1 são 2 e ainda assim não toma uma decisão. É porque é uma batalha muito grande também, né? A gente vê, a palavra do Senhor diz assim, que o Deus desse século, que é Satanás, ele cegou o entendimento de muitos. Então, assim, às vezes você vê uma pessoa e ela está cega, o entendimento dela está cego, porque a palavra do Senhor diz, né? Então, ela está cega, ali só Jesus para poder tirar aquela cegueira ali que foi colocada. A gente vê, a gente fica triste, né, de ver muitas pessoas, muitos jovens aí com depressão, né, nas drogas. E aí, muitos falando assim que está curtindo a vida, que vai curtir a vida. E a gente que conhece a palavra, a gente sabe que não é curtir a vida. Fala, eu sou livre, eu vou curtir a minha vida, eu vou curtir a minha mocidade. E a gente sabe que livres são aqueles que estão em Cristo, né? Que Cristo libertou, que são livres. Porque a gente vê que essas pessoas, esses jovens, eles não são livres. Eles pensam que são livres, mas são escravos, né? E Jesus, ele veio para libertar, para transformar. O Senhor diz, né? Que ele veio, Satanás, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E Jesus tem essa vida em abundância, né? A gente que é servo de Deus, a gente sabe como é bom servir o Senhor. E o que eu vejo que está faltando muito, assim, na vida dos jovens é uma busca. É uma busca pelo Espírito Santo, uma busca por uma vida espiritual, né? Cheia do Espírito Santo. Tem um caso, né, de uma jovem que ela está morando em São Paulo e ela tinha depressão. E ela sempre, né, com aquela depressão, sofrendo. Mesmo na igreja ela estava com aquela depressão. E aí ela foi para São Paulo e lá a tia dela vai para a igreja e leva ela e começou a participar. E daqui a pouco ela foi batizada com o Espírito Santo. E através dela ser batizada com o Espírito Santo, ela foi curada da depressão, né? Glória a Deus. Ela vivia chorando, ela vivia pelos cantos. E ela foi batizada com o Espírito Santo e o sorriso, a alegria, ela me ligou em chamada de vídeo, né? E foi lindo, assim, eu fiquei maravilhada, porque era uma pessoa também, assim, que a gente ficava, né? Ela ia na igreja de vez em quando, ela não era aquela jovem, né, firme de estar ali buscando, de estar nas orações, de estar... E lá ela passou a ir mais, porque a tia, né, levava ela e ela buscou mais e ela recebeu. E foi maravilhoso, porque ela foi liberta na mesma hora, né? E aí aquela tristeza foi-se embora e a alegria do Espírito Santo entrou. E é outra, você olha assim, é outra pessoa, sabe? Então, por isso que eu falo, buscar o Espírito Santo é algo tremendo, você se encher dele. Ele muda Buscar ao Senhor toda a nossa enquanto se vida. pode achar, né? A gente está tendo a oportunidade. Eu sei que é uma construção, né, pastora? Nem todo mundo tem a oportunidade de ter um encontro com Deus de maneira clara, objetiva, por amor. Às vezes precisa passar por algumas situações para ter um encontro. Mas eu espero que as pessoas que estão do outro lado, que não são conhecedoras desse momento gostoso que a gente fala, que eu não tenho palavras para expressar alguns momentos vivenciados na presença de Deus, que muitas pessoas não é uma loucura, não existe, mas é algo que eu não consigo explicar. Porque aos olhos do homem não ia dar certo, a soma não seria aquela, a quantidade do que tinha, quando falamos até de alimento, não daria até determinado dia. Deus, ele tem uma transformação tão incrível que tem que viver para conhecer e conseguir falar de tudo isso, né? Pastora, e na igreja da senhora, quais são os dias dos cultos? Olha, nós temos na terça-feira, a gente tem um estudo, né, da palavra e tem a escolinha das crianças.
Na terça Na também. terça Começa que horas? Na terça-feira, 19h30. Simultâneo acontece? Os papais que vão para o estudo, as crianças vão para outra Vão para a salinha. escolinha, aham, e aprender, né, da palavra. E na quinta-feira a gente tem um culto de libertação, é onde a gente, né, ora por libertação, cura. E no sábado, de 8 às 9, a gente tem oração. Então, toda a igreja. E aí, está sendo, assim, maravilhoso. Você tira 1 hora de oração ali. Tem muitos que não conseguem, né, orar 1 hora, mas ali na igreja os irmãos estão conseguindo, né? Aqueles que você vê assim, que você fala, nossa, esse aí não vai conseguir, mas estão conseguindo. Está sendo uma bênção essa oração do sábado. Né? Começa às 19 até às 20 horas, né? E a gente está vendo assim, o Senhor manifestar, tá maravilhoso. E no domingo a gente tem o nosso culto da família, às 19h30 também. E a Santa Ceia segue na mesma programação, No domingo? domingo, no segundo domingo. Que é a programação do ministério, né? Uhum. Eu tô vendo que a senhora tá com a palavra aí pedindo para ser proferida, mencionada. O que a senhora preparou aí? Eu quero ler aqui em Mateus 11, versículo 28, onde Jesus diz assim: Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Né? E a gente vê tantas pessoas com um peso, né, tão grande, pessoas tão cansadas, tão pesadas. E aí Jesus, ele fala, né, que o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. E muitos não entendem. E quando a pessoa troca, né, quando você confessa Jesus, você vai ali e você troca com ele aquele fardo, né, pesado. E o Senhor, e aí você se sente leve, é por isso que a gente, né, assim, a gente não tem como explicar, a pessoa tem que viver, né, para ela ver como que é servir ao Senhor, é bom demais. A gente passa luta, passa dificuldade, né, problemas, não é dizer eu vou aceitar Jesus, eu vou confessar Jesus, eu vou estar na igreja Que tudo e os vai dar problemas certo. que vai ficar tudo maravilhoso. Vem luta, vem dificuldade, mas com certeza o Senhor passa conosco, Ele guerreia, né? As nossas guerras, está conosco, Deus de Israel, né? Que não abandona o seu povo, está ali com o seu povo. Então, assim, é maravilhoso servir esse Deus. Não tem como explicar. É inexplicável a sensação, o prazer, a alegria de servir o Senhor. É muito bom. E por falar em tomar decisão, você que está do outro lado, hoje é o nosso programa número 1. Eu estou ao lado da pastora Elizabeth, começando esse novo projeto. O papo de hoje, ele existiu durante um tempo. Eu sempre coloquei na presença de Deus alguns trabalhos, todos os trabalhos realizados. Mas existe aquele ditado que ele é muito certo. Eu quero, Deus quer. Eu preciso, Deus permite. E quando eu montei o projeto Papo de Hoje, sempre comecei orando, entregando a Deus. E há uns 2 meses foram hackeadas todas as minhas contas, né? De Instagram, Facebook, canal do YouTube e tudo. E eu recuperei tudo, menos o canal do YouTube com 298 entrevistados. E eu tava deitado e eu tava procrastinando, essa é a palavra, desde o início do ano, o momento com Deus. E veio aquele start. Peraí, não era o que Deus queria. Ele não queria que fosse dessa forma. E eu tive que tomar a decisão de mostrar para as outras pessoas, de utilizar a rede social, resetar muitas coisas para começar do zero, para mostrar para as pessoas que o Deus no qual me tirou de muitos lugares que talvez sejam os mesmos que você
está passando em um outro momento, vem outras falas para mencionar, você consiga crer que você também pode sair. E você também pode ter um encontro com Ele. Não é nada 100% maravilhindo, como dizem, maravilhoso. Tem as provações, tem as lutas. Estar aqui hoje é uma luta. O dia inteiro cooperou para não acontecer. Mas Deus estava ali dizendo, vai. Porque a palavra lançada, ela atinge corações. Não pense que uma vez que você fala na internet, não vai ter uma pessoa te ouvindo. Vai ter aquele que não entende, vai ter aquele que vai seguir, vai ter aquele que vai se emocionar, vai ter aquele que vai compreender e replicar. Eu acredito que é isso que a gente precisa hoje. São de verdadeiros replicadores da palavra de Deus, do verdadeiro evangelho. Aleluia. E nós estamos começando aqui. Você que é pastor, você que tem uma história inspiradora, você que tem uma experiência com Deus, você que tem algo para contar da parte de Deus, esse espaço aqui é para você, tá? Sintam-se convidados, sintam-se parte desse projeto. A história que está sendo contada aqui não é a minha, é a de cada um de vocês que sentarão aqui, mas com o intermédio do maior que já existiu e que permanecerá por todos os séculos aí, que é Jesus. É por ele que estamos aqui, né? Aleluia, Jesus, é por ele. Dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele a glória. O violão tá aqui, mas eu não sei tocar. Pastora, a hora voa, o espaço, a gente já tá quase com uma hora conversando. Eita, meu Deus. O espaço ele vai Passou estar rápido. sempre aberto, tá? Amém. Em outra ocasião, eu quero muito recebê-la ou talvez pessoas do Ministério de Louvor da Senhora, para a gente fazer um momento de louvor. A internet, ela realmente é para isso, né? Para que a gente deixe coisas eternizadas. E a árvore mais potente da tecnologia são esses veículos de comunicação que a gente tem acesso, que talvez nós não possamos estar mais aqui, mas vai ficar uma mensagem que a gente deixou e uma mensagem vivida através do Evangelho. Quero te agradecer, tá bom? Fica à vontade para falar o que a senhora quiser para quem está nos assistindo. Eu que agradeço, né? Essa oportunidade de falar de Jesus é maravilhoso. Falar desse Deus que é tudo na nossa vida. Sem Ele nós não podemos nada. Eu quero agradecer, que Deus venha abençoar. E quero fazer uma oração, terminando, né? Com Amém. uma oração, amém? Glória a Deus, Pai amado, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, pelo poder do Espírito Santo, Senhor, nós te louvamos e te glorificamos por tudo. Abençoa o teu servo, abençoa esse projeto, Senhor, que o Senhor venha tirar todo impedimento, lançar por terra toda barreira. Deus, que seja tudo para a honra, Sim, glória Jesus. e louvor do teu nome. Espírito Santo, vai direcionando tudo, Senhor. seja teu Vai nome, fazendo a tua Senhor. vontade, o teu propósito, alcança vidas, Pai. Que o Senhor possa, meu Deus, Espírito Santo, alcançar vidas. Aleluia, ao qual o Senhor tem, aleluia, um propósito. Sim, o qual Deus. o Senhor tem, meu Deus, uma chamada, meu Pai. Sim, Oh, Deus, Jesus. visita aqueles, Senhor, aleluia, nessa noite que estão enfermos, que o Senhor venha curar, aqueles que estão tristes, que o Senhor venha trazer a tua alegria, que a alegria do Senhor seja sobre esses corações, meu Deus. Sim, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, tu conheces, tu sabes tudo, entra aonde nós não podemos entrar e faz conforme a tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus, muito obrigada. Que o teu nome, Jesus, seja glorificado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus. Amém. Amém. Gratidão, você que está aí do outro lado, muito obrigado por ter ficado conosco até aqui. Não esqueçam, as lutas são diárias, mas o momento mais gratificante é a gente saber que existe um Deus em sua onisciência, onipotência, onipresença que está do nosso lado, que não nos abandona. Então você que está aí do outro lado, na dúvida, busque a Deus. No medo, busque a Deus. Na angústia, busque a Deus. Em todos os momentos.
não adianta contar para o melhor amigo. Ele vai te ouvir. E eu costumo falar sempre que hoje são ouvidos e amanhã serão bocas. E com Deus não é assim. Deus é ouvido, ouvido e ouvido. E o agir dele na nossa vida é igual aquele louvor. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Glória a Vamos Deus. ficando por aqui. Que Deus possa te abençoar. Tenham todos uma noite excelente na santa paz de Deus. Grande abraço e até o nosso próximo momento com Deus. Amém.